tá? Então, a aula vai falar sobre o método de determinação do crescimento, os diferentes tipos, métodos de manipulação bacteriana, produção de anticorpos, servindo como base para explicar o método de detecção bacteriana usando reação antígeno-anticorpo, que é o método ELISA. E depois falaremos sobre o método molecular, agora baseado em DNA. Se o ELISA é baseado em interação antígeno-anticorpo, a detecção via PCR é baseada em DNA. Então, o primeiro método que a gente vai falar, eu vou apresentar para vocês o primeiro, determinação de peso seco de fungos filamentosos. Então, coleta desse micélio, a gente vai falar sobre esse método para poder representar crescimento bacteriano. Esse método é mais relacionado para fungos, embora a aula seja dentro da parte de bactéria. Não sei se existe aplicação desse método para bactérias. O segundo método, os métodos turbidiométricos, utilizando o equipamento espectrofotômetro. O terceiro método é um método de contagem de células utilizando o hematocitômetro ou a câmara de Neubauer. O quarto método é a diluição em série, fazendo a contagem de células viáveis que crescem em meio de cultura. O quinto método é o método do número mais provável, muito utilizado para análises ambientais e análises de alimentos. Então, o método do número mais provável de diluição em série, eles são similares entre si, com algumas diferenças. E, por fim, o sexto método, o método da filtração para determinar as relações de crescimento. Lembrar que o crescimento de um micro-organismo tem a ver com o seu nível trófico, com o fornecimento, a gente falou sobre o metabolismo microbiano na última aula, fornecimento de energia, fornecimento de carbono, e esses organismos, de acordo com as suas curvas de crescimento, eles vão ter padrões diferenciados. Na última aula nós falamos sobre 4 padrões de crescimento de bactérias, nos diferentes substratos. Então vamos estudar agora o primeiro método, o método da determinação de peso seco e peso fresco de fungos filamentosos. Então, a gente sabe que alguns organismos, eles podem ser cultivados em uma cultura líquida que não apresenta o agar, então, o que a gente chama de caldos. E a gente coloca uma cepa, através de uma cultura pura que a gente tem do indivíduo candidato, a gente coloca fragmentos, discos desse fungo dentro de um meio líquido, e o frasco pode ficar parado ou ele pode ficar agitando para que o meio haja a incorporação de oxigênio, Então você oxigene através da agitação. Mas existem procedimentos que podem estar parados, ou estacionários ou agitados. Então faz-se uma regressão linear entre a absorbância, lida normalmente a 630 nanômetros, no espectrofotômetro, que você pode utilizar para esse método, embora exista um próximo método que a gente vai falar de leitura no espectrofotômetro, e a relação do peso seco. Então, existe uma avaliação do equipamento nesse comprimento de onda de 630 nanômetros, e a correlação dessa medida obtida no equipamento, ela tem uma relação com o peso seco, E aqui vocês têm uma determinação similar para diferentes fungos que apresentam um coeficiente angular, quando você faz essa regressão, aqui é regressão linear, tá? Quando você faz essa regressão linear, o coeficiente angular, que normalmente, que é a taxa de crescimento temporal, é de 4,2 miligramas por ml de peso seco por unidade de absorvância. Então, são medidas que são técnicas que vocês têm para determinar esse crescimento durante um período. Essa determinação do peso seco para fungos, aqui é um agitador, onde você vai ter o meio líquido e ele vai ter a mobilização, a movimentação para crescimento de fungos. Eu já vi para fungos, mas não vi para bactérias a respeito desse método. Então, depois de um certo tempo,
o organismo vai crescer, vai se multiplicar, tanto numa condição parada, né, desses frascos. Então, ao invés de usar a placa de Petri, nesse caso, você utiliza LMAs com menor volume, e depois que você utilizou, você filtra, né? Esse aqui é o funil de Buchner, aqui um Kitasato, né? E você pode colocar aqui um filtro, né? Uma gaze, para retirar as impurezas, e aquilo que fica retido nessa gaze, que é um micélio, em que você pode fazer tanto a avaliação de absorvância e correlacionar com o peso seco, ou você medir o peso fresco e depois o peso seco. Lembrando que o peso seco você pode obter, né? Você coletou esse material, fez uma medição de peso fresco e depois você coloca para desidratar, né? Dentro de uma estufa, retirar essa água e depois você subtrai a massa obtida do micélio seco versus o micélio que foi seco, né? O micélio fresco versus o micélio seco. Então, essa relação entre massa fresca e massa seca do micélio que foi produzido e que foi coletado aqui, né, no funil de Buchner, é uma forma de determinar o crescimento do micélio do fungo. Agora, o segundo método, o método turbidiométrico, ele baseia-se com a inclusão da amostra dentro de uma cubeta, né? Então, cubeta é um cubo aqui, né? Um quadrado, né? Que é um tipo de figura geométrica, em que dentro do equipamento você vai colocar a sua amostra e aí você vai submeter essa amostra por um feixe de luz. Então, o feixe de luz vai passar por uma lente, que depois vai passar por um prisma, e essas luzes vão passar por dentro dessa amostra. Então, o que acontece? Se essa amostra for muito concentrada com células bacterianas, vocês concordam comigo que vai passar pouca quantidade de feixes luminosos por dentro dessa amostra. Ao contrário, se essa amostra for transparente, a maior quantidade de feixes vai ser coletado aqui no anteparo, e isso aqui vai ser mensurado pelo equipamento. Então, basicamente, o princípio de funcionamento, né, de um espectrofotômetro, e que tem como premissa o uso, né, do método turbidiométrico, diz respeito a essa capacidade dessa intensidade luminosa que passa por esse prisma de passar, né, ou não por dentro da amostra. Então, quanto mais luz passar pela amostra, significa que ela tem menor concentração de células bacterianas. Então, aqui, quanto maior o número de bactérias, menor a quantidade de luz que é transmitida. É uma relação inversamente proporcional ao número de bactérias. Quanto mais bactérias tiver, menos luz vai passar por dentro da cubeta. Ok? Esse equipamento, né, aqui você é o local por onde você passa uma representação, né, então nessa célula fotoelétrica é o local onde vai capturar essa quantidade de luz. Repare, olha, a quantidade de feixes luminosos que passam, alguns deles são refletidos, são absorvidos, e alguns eles conseguem transpassar por dentro da cubeta e serem coletados, esses feixes luminosos serem coletados aqui na célula fotoelétrica. Então, aqui é o equipamento, não o espectrofotômetro, e essa quantidade de luz que esse equipamento vai coletar, ele vai aparecer aqui no painel. É um esquema que mostra os principais componentes desse espectrofotômetro. Aqui uma outra ilustração, ao invés de você utiliza, colocando a cubeta, né? E aqui é a leitura do material, 600 nanômetros, né? Nanômetros, e o valor que é obtido. E aí vocês têm umas relações em nanômetro com a quantidade de células. A concentração de células bacterianas, posso pegar um leite, posso pegar água, posso pegar diferentes materiais líquidos e fazer a leitura aqui dentro desse equipamento, colocando pura e simplesmente dentro dessa cubeta e fazendo a leitura pelo equipamento. Quando você estuda a resistência de bactérias fitopatogênicas, você faz mistura, cultiva as bactérias em placa de Petri, adiciona água, né, água destilada ou água estéril, e lava essas placas, faz uma solução. Quer medir a concentração dessa solução? Você tira uma alíquota, põe essa quantidade de alíquota aqui nessa cubeta e bota para fazer essa leitura. Então, a quantidade de nanômetros, né, obtida, ela tem uma correlação com a concentração de células bacterianas. Professor, Pode falar.
Isso aí a gente não faz uma curva de calibração, não. Deve ter uma tabela que você converte. Você deve Antes, zerar o equipamento, ler e ter uma tabela, ou como que é isso? você faz sim, você tem razão. Você faz antes uma curva de calibração e a partir dessa curva, depois você tem essas medições, Ah, tá. tá bom? O terceiro método é um método utilizando essa lâmina. É um tipo de lâmina de microscópio que tem quase as mesmas dimensões, mas ela é um pouquinho mais espessa e tem algumas particularidades. Ela é chamada a câmara de Neubauer ou o hematocitômetro. Então, ele tem duas fissuras aqui, ele é em H, isso aqui ela é uma lâmina um pouquinho mais grossa, essa lâmina eu coloco no microscópio óptico. Então, esse H é uma fossa que você tem aqui, e aqui vocês têm dos dois lados, parecendo um joguinho da velha, essa configuração. Essa configuração, você enxerga isso aqui no microscópio. Então, você vai ter, aqui, ó, não sei se vocês estão vendo nessas margens, ele está meio transparente, ele tem uma lamínula um pouquinho mais espessa. Então, o processo de adição de amostras, ela fica presente aqui nessa fossa, e ela tem aqui uma quantidade, né, que é mais ou menos 1 ml, que é a quantidade, você põe com conta-gota de um material e você quantifica. Então, se nesse método você também, né, coloca uma quantidade, uma alíquota de uma suspensão e mede a concentração. Aqui também um outro método um pouquinho mais mecânico, um pouquinho mais trabalhoso, em que você usa essa câmara de Neubauer, que é composta tanto da lâmina quanto da lamínula, e um equipamento de ampliação do tamanho. Tá? Então, ele tem esse joguinho da velha aqui, essas regiões aqui, chanfradas, então ela é cheia de linhas, a olho nu não dá para ver, a gente tem que colocar no microscópio para poder enxergar, ela tem tanto nessa região quanto nessa região, tá? Então, o que você faz? Você pega uma quantidade da amostra, pode pegar um conta-gotas e põe exatamente aqui nesse ponto, é uma canaletazinha, é um local, um afundamento da lâmina, aonde você vai colocar essa suspensão, até ela preencher toda essa letra Hzinho e, consequentemente, um pouco da suspensão vai entrar nessa região de avaliação aqui. E é justamente nessa região aqui que a gente faz a contagem do número de células, que é o objetivo, né, da câmara de Neubauer. A câmara de Neubauer, ou hematocitômetro, ela foi criada para contágio. Você tirava a quantidade de sangue, colocava nessa lâmina e realizava a contagem de glóbulos vermelhos no sangue, né? Então, essa lâmina você vai colocar no microscópio para visualizar, geralmente nos aumentos de 40, tudo vai depender do tipo de organismo, né, da bactéria ou do fungo, a quantidade de células que você vai avaliar, né, nesse microscópio, e, normalmente, quando você deposita essa lâmina no microscópio, você vai seguir uma metodologia de forma que você percorra todas as células. Se o campo visual não pegar todo esse quadrante, né, se ele pegar uma pequena parte de cada aumento, as dimensões elas ficam diferenciadas, então você tem a metodologia do zigue-zague para você ter uma amplitude para olhar todas as áreas, e sobre essas áreas daqui a pouco eu vou falar, né, a respeito de quais áreas você vai utilizar para avaliar no microscópio. Então, e isso vai auxiliar nessa contagem. Então, você vai contar, se você utiliza esses 16 quadrantes que estão aqui sendo representados por essa ilustração, você vai correr em zigue-zague e vai contar o número de células. Essas bolinhas representariam as células bacterianas ou as células do micro-organismo do fungo presente. E aí você tem, né, se você coloca em 1 ml, você vai ter uma relação, né, de uma escala, né, em 1 ml apresenta tantos esporos, né, em 2 litros, em 1 litro vai ter quantos esporos. Daí você mede a concentração que você tem do seu material. Então, o que que acontece? Você tem essas duas regiões, como eu falei para vocês, essa cruzinha, né, ela teria, essa região central aqui, teria 1 milímetro, né, de diâmetro, e ela tem algumas representações. O material, cada quadrante, cada subdivisão tem uma mensuração do tamanho. E sobre esses dois campos, né, da lâmina que é chanfrada, você vai coloca a suspensão, né, primeiro pega a lâmina, coloca uma bancada,
coloca a suspensão que você quer medir, a quantidade de células, né, que você quer concentrar, depois você põe ela mínima sobre a superfície e vai visualizar isso no microscópio. E aí você vai escolher diferentes regiões para avaliar e também não vai avaliar única e exclusivamente numa única região, e sim várias regiões para você realizar essa contagem. Então, considerando as questões agora com detalhamento do tamanho dessas regiões, né? Então, essa área, né, essa faixa central, ela tem aqui, né, daqui até aqui, 3 milímetros, isso aqui tem 1 milímetro, aqui também tem 1 milímetro e vice-versa, né? Então, essa também tem 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, e daqui até aqui, 3 milímetros. Então, cada quadradinho, né, vocês vão ter aqui as dimensões. Esse espaço aqui tem 0,25. Então, é 1 milímetro dividido por 4, ou seja, 0,25 mais 0,25, né, que dá 0,5, depois mais 0,25, 0,75, mais 0,25, 1, respectivamente, o 1 milímetro. Né? Então, ela é dividida com espaços equidistantes desses quadrantes, que depois, daqui a pouco, vocês vão entender para que eles servem. E aqui no interior, né, os espaços aqui, ó, nesses quadrantes aqui, ó, então ele é 0,25, aqui a largura, e aqui o espaço é um pouquinho menor, em vez de ser 0,25, é 0,20. Então aqui então ele vai ter essas subdivisões que vão ter tamanhos um pouquinho diferentes, tá? Então agora vamos passar para a próxima etapa, que é tentar explicar esse processo de decisão da Câmara de Newton. Como eu expliquei para vocês, quando você coloca essa amostra sobre a lâmina, por capilaridade, a suspensão em que os esporos estão envolvidos, ela vai entrar sobre essa superfície. E junto com essa suspensão, os esporos vão estar distribuídos nessa região. E de acordo com o tamanho do esporo, você vai escolher qual região. Você vai analisar nesses quadrantes, né, pode utilizar sempre repetições para quantificar, pode utilizar o quadrante aqui, vamos colocar aqui o vermelho, né, que seria toda essa região aqui, que é a região de 1 milímetro quadrado de área, né, 1 vezes 1. Aqui pode utilizar o verde, que é esse quadrante. Se o esporo tiver um tamanho menor, você vai usar o verde, né, que tem, né, uma dimensão de 0,0625 milímetros quadrados. Depois você pode utilizar agora internamente, aqui nessa região mais central, esse quadrante amarelo, né, que tem 0,04 milímetros quadrados. E esse pequeno quadrante aqui, que vocês quase não estão conseguindo enxergar, é o quadrado azul. E ele tem uma dimensão bem menor, né? Então, aqui aumenta, daqui para cá, ele vai reduzindo as dimensões desses quadrantes para avaliar. Então, os esporos que estão contidos no quadrante vermelho, no quadrante verde, no quadrante amarelo, no quadrante azul, vocês vão quantificar, olhando no microscópio, tá? E, então, não sei se vocês estão conseguindo entender o processo de escolha dos quadrados vermelho, verde, amarelo, né? Vermelho, verde, amarelo e azul, eles dizem respeito ao tamanho do esporo. Esporos muito grandes, estruturas muito grandes, olha no vermelho. Estruturas muito minúsculas, bactérias, vocês vão olhar nesse quadrante arroxeado. Ok? Então, aqui, como eu tinha falado para vocês, 1 milímetro quadrado, né? Esse quadrante maior. Aqui, 1 dividido por 16 milímetros, né? Que é o que representa o amarelo, né? Aqui, agora aqui com uma outra diferente dessa ilustração, né? E aqui o roxo, que está aqui nesse quadrante, que equivale a esse pontinho aqui, ele tem 1 dividido por 256 milímetros quadrados. Então, esse azinho, né, que a gente está colocando, esse quadrante que você está vendo aqui, então, o A, ele, né, é o Azão dividido por 16, né? Então, olhando aqui, então, se você contar, ó, tem 4, mais 4 tem 16, ou seja, dentro do Azão, ele tem 16 partes, ou seja, uma parte de 16 é o que representa o Azinho, ok? Então, aqui é né, que é o Azinho, né, todos os quadrantes que tem no Azão, uma parte dele dividido por 16. Já o Bzinho, né,
Então, você vai considerar daqui até aqui, né? Todos esses. Se você contar cada elemento que tem aqui, ele não é um quadrado perfeito, ele é um retângulo. Então, tudo que tem aqui, ó, esse Bzinho, significaria, né? Tudo que tem no A, isso aqui é a mesma coisa, né? Eles são todos da mesma dimensão, né? Então, seria o A dividido por 20 quadradinhos que vocês têm aqui. Então, a área de A, né, a área de A é 1 milímetro quadrado dividido por 20 partes, que é essa coluna que está aqui, essa coluna, essa coluna, essa coluna. Ou seja, dentro dessa área, nesse outro sistema de divisão, tá? Aqui, aqui. Tá tudo certo? Oi? Aqui tem um negócio aqui que está aparecendo de reconectar. Uai, tinha cortado para mim aqui, não sei se foi só para mim. Para mim também tá travando. Está travando? Agora parece que voltou. Deve ser a internet, né? Então, eu expliquei o Azinho, o Bzinho, e aqui o C, né? Essa área que eu marquei aqui, ele é dividido, ó, tem 4 quadradinhos, então, e esse quadrado ele é dividido por 25, né? Então, esse Czinho, ele tem, né, 25 partes toda essa área. Então, é o Azão dividido por 25. Então, esse quadrado, ele vai ter 25 partes divididas, e esse Czinho, né, Clinha, desculpa, ele tem a quantidade de quadradinhos que ele tem nessa área de A. Tudo em relação ao A, né? Então, esse Czinho, né, esse C é o A, dividido por 25 partes, né? E esse C', né, que está aqui, esse azul, é o A, que é toda essa região, né, dividido por 400. Lembrando que aqui as dimensões sempre são, considerando a margem, né, são todas as mesmas com 1 milímetro quadrado. Então, agora vamos entender como que a gente faz para poder calcular. Então, vocês podem, eu, por exemplo, quando avalio fundos, você vai quantificar a quantidade de esporos de uma suspensão, eu pego e conto quantos esporos tem em todos esses 16 quadrados, que é justamente esse ponto. Então, posso medir aqui o número de esporos, vamos imaginar que eu encontrei 30, 31, 30, 31, ou seja, deu 30,5 de média de todos esses quadrantes, 16, 16, 16 daqui, e do outro lado da lâmina também eu posso medir. Então, é bom que eu faça sempre repetições para ter um valor médio. E esse valor médio, o que você faz? Vou imaginar 30,5. Então, eu pego 30,5, que é o A, vezes 1, vezes 10,4, ou seja, 30,5 vezes 10 a quarta, e vai resultar um número de esporos por ml, ou seja, eu tenho 30 esporos por ml. Se eu pular a casa decimal, eu vou ter 30,5, né? Vou ter 3,05 vezes 10 a quinta, né? Porque se eu puler a casa decimal para a esquerda, eu vou somar lá em cima nesse número aqui da potência. Então, vai somar 10 a quinta, ok? Então, se eu vou repetir. Então, esse é o que eu sempre utilizo para quantificar. E aí eu tenho a concentração. Então, eu tenho 3,05 vezes 10 a quinta esporos por ml, eu posso fazer um experimento em que eu posso colocar as plantas ou qualquer outro sistema animal, vegetal, em contato com concentrações. Então, por exemplo, se eu tenho 3,05 vezes 10 a quinta esporos por ml, se eu pegar 1 ml da suspensão e colocar em 9 ml de água, eu vou pular uma casa, então vou ter a diluição de 10 a quarta. Eu pego a solução de 10 a quarta, de novo, eu vou pegar 1 ml dessa solução 10 a quarta e coloco em 9 ml de água, mais 1 ml da solução 10 a quarta. Eu misturando, eu vou ter a concentração 10 a terceira. E assim eu posso ter 3 concentrações a partir da concentração 10 a quinta. 10 a quinta, 10 a quarta, 10 a terceira. Sempre pegando
uma parte, né, é 1 sobre 10, uma parte sobre 9, né, 1 ml da amostra mais 9 ml, ou seja, eu pulo uma graduação da diluição que eu obtive da minha amostra. Então, essa é uma das que eu mais utilizo para esporos de fungo. Mas vocês podem utilizar, esse aqui seria o que a gente chama da letra A. Aqui, quando eu pego aqui o número médio, né, de esporos vezes A, né, vezes 1,6 vezes 10,5, então eu tenho que multiplicar vezes 1,6 quando eu for utilizar a opção B, né? Então, esse aqui é para o A, esse aqui é para a opção B, que seria essa região. Então, eu vou contar o número de esporos aqui, ó, ao invés de eu usar toda essa região para contar, que equivale a essa regrinha, né, que vocês têm esse fator de correção, aqui você vai usar todos os esporos que vocês encontram aqui em B. Então, isso é uma estratégia para dar menos trabalho, o processo de você relacionar no microscópio o tamanho com o número de esporos. Então, eu contei aqui. Vamos imaginar que eu contei aqui, peguei, contei aqui, fiz uma mensuração aqui, e aí eu multiplico. Vamos imaginar que deu uma média de 30, né, de 40, vamos imaginar. Deu 40, então eu vou pegar 40 vezes 1,6, então 40 vezes 1,6, deu 64. 64 vezes 10 a quinta, que é a concentração do meu esporo. Então, 64, pulou né, 64. No 4 está a vírgula. Eu pulo a vírgula para o 6, então 6,4 vezes 10 a quinta. Então, se eu pulei a casa, eu vou somar, vai ficar 10 a sexta. Então, a concentração, eu vou ter 6,4 vezes 10 a sexta esporos por ml. Ok? Estão entendendo o que o professor está falando? Sim ou não? Professor, estou tentando entender. Deixa eu só falar aqui. Então, por exemplo, a gente vai fazer uma contagem, dependendo do tamanho, a gente vai escolher o tamanho do quadrado, né? Exato. Então, vamos supor, se eu achar que ele é muito grande, se eu pegar um quadradinho muito pequenininho, eu vou pegar uma coisa grande dentro do quadradinho pequenininho, vai ficar um trem estranho, né? Então, se ele for grande, eu vou pegar um quadrado maior, porque ele vai me dar um valor que eu tenha condição de contar. Seria isso? Na verdade, assim, se você tiver aqui, ó, nesse local, 300 esporos, por que você vai usar isso aqui? Não vai te dar muito trabalho para contar 300 esporos? Isso. Vai ficar olhando. Então, usa um quadrado menor, que você vai usar menos, e usa um outro fator de correção. Entendeu? Sim, sim. Ficar contando até 300, igual um doido, você vai gastar muito tempo. Conta menos aqui, né? Vai no B e conta em menor quantidade. E aí você 80, 30, 50. Então, essa questão é se você tem uma quantidade ou do tamanho ou essa questão de quantidade de esporos. Se aqui tiver 200, então vou escolher um outro quadrante menor ainda, né? Para te dar menos trabalho de contagem. Isso aí eu entendi. E aí, no caso, depois você vai ter um fator de correção para chegar no valor que seria, mesmo você contando num grande ou num pequeno, num médio, não é isso? José, então, esse aqui é esse fator de correção. É só multiplicar por 10 a quarta. Tá, ok? Sim. De esporos vezes 10 a quarta. Todos esses 16 quadrados. Todos esses 20 quadradinhos vezes 1,6 vezes 10 a quinta. Beleza? Sim. Vamos ver. Agora vamos ver o C. Esse quadrante, você vai olhar os esporos e vai contar o que tem aqui. Você vai multiplicar por 2 vezes 10 a quinta também. E aí você vai ter o valor. Lembrando as histórias. Se for, por exemplo, que se esse cálculo der 300 vezes 10 a quinta, quanto que vai virar o valor? É 3 vezes, pulou duas casas decimais, né? 300. Tem 2 zeros e uma vírgula no final. Então, pulou uma casa, 1, mais outra, 2. Ou seja, vou somar 5 mais 2. Ou seja, eu tenho 3 vezes 10 a sétima esporos por ml. Ok? Entenderam? Renan, Marcos, Débora, Carlos Eduardo, Williane. Vamos ver para o próximo. Agora vamos pegar esse pontinho azul. Ele é, né, bem pequenininho,
para quando... Então, eu vou olhar aqui se tiver 8, 7, 6, para dar menos trabalho, essa questão de escolher essa próxima. Então, eu vou olhar aqui se aqui dentro eu encontrei 10 esporos. Então, eu vou pegar 10 vezes 2,5 vezes 10 é a quinta. Então, 10 vezes 2,5, né? Vai dar, né, o 25. Então, 25 vezes 10 é a quinta, ou 2,5 vezes 10 é a sexta. Entenderam essa questão da potência? Sim ou não? Sim. Sim. Luiz Gustavo, Elber, entenderam? E assim eu chego à concentração, à contagem de células. Eu posso pegar uma gota de sangue, animais, né? Utiliza a câmara de Neubauer para você saber a quantidade de espermatozoide que ele tem, e você pode utilizar qualquer uma dessas opções, colocar, né, numa suspensão, ou então o sêmen, e poder quantificar isso. Então, existem inúmeras aplicações de células em cima de uma suspensão que você tem. Você pode produzir, quando a gente fala de resistência de uma planta a uma bactéria, ou a um fungo, você cultiva esse fungo, faz uma suspensão, né, um volume, mistura com água, e depois você mede essa concentração desse volume. Se esse volume deu 2 vezes 10 a oitava, aí você pode fazer várias concentrações e fazer um trabalho, por exemplo, um trabalho científico, para saber qual a concentração que causa mais doença numa planta, né? Ah, mas professor, e para o caso da ferrugem asiática, que não tem... o fungo não cresce em meio de cultura. Então, eu vou lá no campo, pego soja, folhas de soja, lavo as folhas de soja, faço um caldo dos esporos da ferrugem, e depois eu tenho, por exemplo, hoje eu estava plantando soja, tem um monte de plantas de soja, e eu posso fazer um ensaio com parasitas obrigatórios, por exemplo, coletando as amostras no campo, míldios, oídios, ferrugens e carvões. Eu vou pegar, fazer um caldo, e depois eu tiro uma quantidade desse caldo, boto na minha lâmina e vou quantificar aqui na câmara de Neubauer, e essa concentração eu preciso para poder definir o comportamento de resistência dessa planta, ok? Outra forma, né, que você tem é o selinha, né? Selinha, C, selinha e o B, né? O A, o B, o C e o selinha, que é esse azul aqui. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Que é uma, né? Esse é o C, B, A e o azão. Então, o azão... Ah, eu tinha esquecido, né? Então, esse azão são os 16, tá aqui. O azinho aqui, ó, nessa área aqui, que o professor errou aqui, ó. Então, esse azinho, a quantidade de esporos que você tem nesse quadrante, multiplica por 1,6 vezes 10 a quinta, tá ok? E depois o B é isso aqui, ó, essa linha, tá? O B é todos os esporos que vocês vão contar nessa área, claro que você não vai contar uma única vez. Você vai contar aqui, vai contar em outras, né? Em diferentes regiões da lâmina, né? 4, 5 vezes, né? Pode usar um padrão 4 aqui, depois 4 do outro lado da lâmina, porque ele tem 2 vezes essa área aqui, lá na lâmina, porque ela é um H, lembrem disso. Então, o B vai ser vezes 2 vezes 10 a quinta. Os esporos, o número de esporos que tem aqui, vezes 2 vezes 10 a quinta. O C, né, aqui, quantidade de esporos que tem nessa região, vezes 2,5 vezes 10 a quinta. E aqui, nesse azul, que é a quantidade de esporos que tem nesse azul, vezes 4 vezes 10 a sexta. Tá? Então, a câmara individual é essa, e quando eu vou visualizar a parte interna, né, que eu mostrei para vocês, essa parte aqui, agora, como uma vista do microscópio. Do microscópio, ele vai ter essa porção. Ó. Esse aqui é essa porção aqui, o C, que eu falei para vocês. Vocês podem contar nesse quadrante, ó, tá vendo? Já pensou se você contar todos esses quadrantes? Isso aqui equivale àqueles 16 quadrados que tem. Mas olha a quantidade de esporos que vocês têm. Você vai ter que contar esses 4, mais esses 4, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 quadrantes. 1, 2, 3, 4, 5. Do lado do canto, né? Esses cantos que tem da lâmina, ele tem 16 quadrados, né? Ó, aqui tem 16, 16, 16,
16, e aqui dentro eu tenho 25. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. É um pouquinho diferente, né? E aí, quando eu olho, né? Ó, esse quadrante aqui, se eu ampliar, ele tem aqui a quantidade de esporos. E aí eu tenho, ó, 4 por 4. Então, 16 nessa área. Então, vamos contar aqui, ó, 400 vezes. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o zigue-zague. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ó, esse aqui não conta. O que ficar no meio, ó, não conta. O que ficar no meio das estrias da lâmina, você não conta. E aí, você vai colocar aqui. Deu 29. Então, 29, eu estou usando o C está aqui. 29 vezes 2,5 vezes 2,5 deu 72,5 vezes 10 à quinta, ou 7,2 vezes 10 à sexta esporos por ml, é a concentração que tinha essa amostra aqui que eu estou avaliando. Isso tudo por essa contagem, tá? Se nessa área tivesse 200, 300 esporos, não seria a melhor área, né? Então, ele é muito pequeno. Então, você vai ter que pegar, analisar um único quadrantezinho aqui, e esse quadrante é o selinha que eu falei para vocês. Aqui, ó, um aumento maior, esse aqui seriam esporos de leveduras, né? Aqui, a coloração azul, você pode quantificar, né? Seriam os esporos que são viáveis, né, de levedura, e as células que estão mortas. Então, aqui é a quantidade total e pode contar o número de células que estão vivas. As células vivas, geralmente, quando você coloca os corantes, né, o azul de algodão, o azul de metileno, eles ficam, o protoplasma absorve o corante, então significa que o esporo está vivo. Então, dessa área aqui, você pode observar, ó, 4 esporos que são vivos, né? Então, as células vivas, por exemplo, de fungos, elas absorvem o corante. As células que não são vivas não absorvem. E pode fazer separar o joio do trigo, né? Saber do que você vai inocular numa planta, qual que vai crescer. Se ela é viva, significa que ela é capaz de infectar. Se ela não é viva, ela não é capaz de infectar. Ela é inviável para ocorrer infecção. Tudo isso com uma possibilidade de trabalho usando o hematocitômetro ou a câmara de Newbold. Então, outras câmaras que também são utilizadas, né, a câmara de Sedgwick-Rafter reticulada, a câmara de McMaster, né, são outras opções, e tem, né, eu esqueci o nome, uma câmara que alguns de vocês devem estar fazendo nematologia, a Glenn provavelmente vai ensinar a contar, né, número de nematóides por um volume de líquido, também utilizando uma lâmina específica. Eu tenho uma lâmina aqui, eu tenho que colocar a foto dela, eu esqueci o nome. Daqui a pouco eu me lembro. Mas também é uma lâmina utilizada para nematóides, em que você extrai da terra, do solo, e depois você quantifica. O quarto método, né, de observação do crescimento é a quantificação de células visíveis, né, que são células viáveis, né, que a gente utiliza a diluição em série. Então, 24 horas para o aparecimento das colônias após a incubação, a gente utiliza a alça de Drigowski para realizar o espalhamento. E o método da diluição em série, ele baseia-se como? Eu tenho uma amostra, eu posso diluir essa amostra 1 grama de solo para 9 ml de água, né, 1 para 10, tem uma suspensão, né? Eu posso fazer isso com leite, com alimentos, e essa amostra eu tenho aqui o material, o líquido, né? O volume da amostra é 1 para 10, como eu tinha falado para vocês. É uma parte de solo, uma parte de carne, uma parte de leite, de qualquer alimento, de qualquer objeto. Eu posso pegar 1 grama de uma folha de uma planta e eu quero saber quais são as populações microbianas que existem em 1 grama. E aí eu faço várias diluições e, através dessas diluições, depois, por regra de 3, eu consigo ter uma ideia da grama, né, que eu analisei, da minha amostra, quanto que ela possui. Então, a diluição em série, ela vem com uma parte da minha amostra. Vamos pegar um exemplo de solo. Uma parte da minha amostra dividida em 9 partes, né? Então, na verdade, é 1 mais 9. Então, 1 grama de solo mais 9 ml de água. Depois, eu vou pegar 1 ml daqui, então eu tenho a concentração de 10, né?
10 a menos 1. Então, eu vou pegar 1 grama daqui e colocar em 9 ml de água. Então, esse tubo já tinha 9 ml de água. Então, eu quebrei para uma graduação, né? Então, eu dividi uma parte da minha amostra para 100 partes dela, a partir do momento que eu diluí com água. Então, eu tenho 1 para 100, né? 100 elevado, se eu colocar potência, é 100 ao quadrado. E se eu jogar para cima, é 10 a menos 2. Por isso que tem a história das concentrações, 10 a menos 1, 10 a menos 2, e assim vou fazer sucessivamente. Então, vou pegar 1 grama, colocar aqui, vou ter a concentração 10 a menos 3, pegar 1 ml, desculpe, da minha amostra, colocar em 9 ml de água, colocar aqui a concentração 10 a menos 4, depois 10 a menos 5 e 10 a menos 6. Então, o que acontece? Nessas concentrações aqui é onde tem maior quantidade de células, certo? E nessas é onde tem menor quantidade de células. Por quê? Porque eu fiz a diluição em série, porque eu tenho menor quantidade de células do organismo nos últimos tubos. Então, geralmente, a gente utiliza os últimos tubos, 10 a menos 4, 10 a menos 5, eu pego 100 microlitros, 200 microlitros dessa minha amostra e, com a micropipeta, coloco numa placa de Petri para crescimento. Isso aqui tem quase o mesmo princípio que eu falei para vocês a respeito da câmara de Neubauer. Então, aqui é praticamente impossível a olho nu você contar o número de colônias, né, em concentrações que são, né, em situações em que você coloca a amostra e ela tem uma quantidade muito grande de células da bactéria. Então, eu vou pegar, vai ser mais fácil. Ó, aqui tem 159, olha o trabalhão que dá. Aqui é muito mais fácil. A medida da concentração daqui é igualzinha à medida da concentração daqui. Então, aqui deu 17 colônias. 17, qual é a diluição? 10 a quarta? Então, 17. Então, em 100 microlitros, eu tive 17 vezes 10 a quarta, né? Lembrar que 100 microlitros é uma parte de 1 ml. Lembrar que 1 ml é 1000 microlitros. 100 microlitros vai ser quanto? E aí você tem a quantidade de células aqui, 1,59, e nesse método você vê a quantidade de células que são viáveis, a quantidade de células microbianas que cresceram no meio específico. Vocês poderiam me perguntar, professor, eu posso usar um meio específico para crescer a bactéria A, a bactéria B, o fungo A, o fungo B? Então, na minha amostra, eu quero saber só sobre bactérias fixadoras de N. Eu vou usar um meio para medir no meu solo a concentração de células, né, de Bradyrhizobium, azospirilo, que tem na minha amostra, usando um meio específico, usando o método de diluição em série. Eu pego um solo utilizado para agricultura e posso empregar o método da diluição em série. Então, eu pego 1 ml, 100 microlitros, né? 1 ml é uma quantidade muito grande, boto aqui no centro dessa placa, pego a alça de Drygalski, espalho nessa superfície e multiplico. Gravem bem no caderno de vocês, né, para os exercícios, né? Então, sempre aqui é o número de colônias vezes a diluição, tá? Então, para calcular o número de células, são 3 componentes. Uma, qual é a concentração qual é o volume que você põe na placa. Então, eu estou falando para vocês, é 100 microlitros, beleza? Então, em 100 microlitros, cresceram 17 colônias, daí o número de colônias é o segundo fator para a contagem, e o terceiro e último fator é multiplicar pelo valor da concentração em módulo, né, do valor da diluição em módulo. Que aqui é 10 a menos 4, você vai multiplicar por 10 a quarta. Assim, você tem um valor da quantidade de células muito similar a um processo biológico, também um processo similar ao que eu falei ainda há pouco para o método de câmara de Neubauer. Beleza? Entenderam? Querem que o professor repita? Então, professor, só fiquei com dúvida, no preparo da amostra aí, o ml no Erlenmeyer, aí que tem 1 grama do solo, e essa primeira diluição aí é quanto? No Erlenmeyer? Aqui, no caso, né, eu vou imaginar, você pega a água que você bebe na tua casa, o leite que você bebe na sua casa.
pegou o leite, pegou 1 ml do leite, 1 ml da água. Ah, professor, e se for sólido a minha comida? Aí, o meu objeto. Aí você dilui diretamente aqui. Sempre é 1:9, né? 1:10. Então, é uma parte. Vamos imaginar que seja um queijo. Você pega 1 grama de queijo mais 9 ml de água e você tem esse primeiro aqui, que é o 10 a menos 1. Ah, se for leite, isso aqui é leite. Isso aqui é água que da torneira. Pegou 1 ml disso aqui, mais 9 ml de água destilada estéril. Por quê? Ela foi autoclavada para que essa água ela é ausente, não tem a presença de micro-organismos. Senão, isso aqui furou o seu teste. Vai interferir, né? Vai interferir. Entendeu? Então, isso. Mas o crescimento, eu tenho que deixar crescer essa bactéria em algum momento, né? E qual que é o momento? Porque isso eu já estou no parte de contar, né? Ou vou deixar crescer aqui Não, nesse ó. primeiro. Primeiro, o que você faz? Faz a diluição. Hoje, fez a diluição. Deve ter gastado uns 15, 20 minutos. E no mesmo momento, você vai pegar, ao invés de, aqui eu estou colocando para representar, você vai pegar esses últimos tubos aqui, vai pegar um pouquinho, não é tudo isso, a maior parte do material eu vou agitar esses tubos e vou depois plaquear no meio de cultura. E eu boto essa suspensão, vou explicar daqui a pouco várias formas de você plaquear. Eu vou colocar aqui na placa e vou deixar incubar por 24 a 48 horas. Depende, né? As bactérias de 24 a 48 horas, os fungos de 5 a 7 dias. O que você quer detectar? E é tudo no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento. Só que a incubação, que é o que eu estou recomendando, isso aqui você descarta e utiliza essas 3 últimas diluições aqui. Aí, se não crescer aqui, Alisson, o que aconteceu? Significa que tinha muito pouca quantidade de micro-organismos. Então, você deveria ter pego aqui anteriormente. Então, vai ter que repetir. Mas nunca acontece. Geralmente, você tem organismos que crescem 10⁴ e 10⁵ de concentração da minha amostra. Ok. Beleza? Entenderam, Éder, Renan, Marcos, Willane, Débora? Entenderam o cálculo? Vou repetir. Primeiro, é a quantidade. Quanto que eu vou pegar daqui? Eu venho, sugo aqui 100 microlitros. Gravem na cabeça de vocês, anotem no caderno de vocês. 1 ml é igual a 1000 microlitros. Então, ao invés de eu pegar 1 ml ou 1000 microlitros, vou pegar uma parte, né? Vou pegar 100 microlitros. Vou pegar 100 microlitros, né? Se eu dividir 1 ml em 10 partes, vou ter 100 microlitros. 100 microlitros e despejo aqui no centro. Vou pegar a alça de Drygalski e passar aqui e espalhar o meu material. Lá na câmara de fluxo que eu faço, né, José? Senão vai contaminar minha amostra. Se eu fizer a temperatura fora da câmara de fluxo, ele vai contaminar, vai pegar os micro-organismos do ar. Uhum. Então, eu tenho que fazer lá na câmara de fluxo na hora de transpassar aqui, de colocar os meus 100 microlitros aqui. Então, primeiro, volume de 100 microlitros, que é o que eu estou recomendando. O segundo vai ser a segunda característica, multiplicar pelo número de colônias que cresceram em 24 horas. Então, isso aqui foi após 24 horas de incubação. Após 3 horas, geralmente é de 24 a 48 horas, para fungo também. Tá? E o terceiro é você multiplicar pelo fator de diluição. Se você contou a placa da diluição de 10⁴, vai multiplicar por 10⁴. Ah, mas professor, está escrito 10 a menos 4. É o valor em módulo. Aí você tira o menos 4. Tá bom? Aqui tem 2. Então, eu tenho 2 colônias vezes, né, em 100 microlitros, eu tenho 2 colônias vezes 10⁵. Então, 2 vezes 10⁵, eu tenho em 100 microlitros, certo? Em 1000 microlitros, eu vou ter quanto? Eu faço a regrinha de 3, e aí eu tenho um valor por ml, né? Porque 1000 microlitros é igual a 1 ml. Beleza? Vamos pegar aqui, ó. De novo, o professor vai repetir. Então, eu encontrei 2 colônias.
2 colônias em 100 microlitros. 100 microlitros eu tenho 2 vezes o fator de diluição, que é 10 a quinta. Então, quanto que eu vou ter em 1000 microlitros? Então, na verdade, 1000 vezes 2. Né? 1000 vezes 2. Então, eu tenho 2000 vezes 10 a quinta, ou 2 vezes 10, somado com 3 casas decimais, a oitava. Que é a concentração que eu tenho de bactérias por ml. Então, essa concentração vai depender do tipo de meio que você usa. Esse é um meio para identificar bactéria diazotrófica, né, bactéria fixadora de N, para identificar um gênero de xantomonas, pseudomonas, identificar coliformes fecais, da água, né? Se essa minha água tem coliforme fecal, então eu vou usar um meio seletivo, um meio EC para poder quantificar. Tá bom? Ainda sobre o método, aqui, então eu pego 1 ml da minha amostra, 1 para 10, 1 mais 9 ml de água tem um total de... Tudo vai ter 10 ml. Então, ó, repare, ó, lembra que a gente está falando do espectrofotômetro? Aqui é muito escuro e aqui é bem transparente, porque eu fui diluindo sempre, que é o princípio básico da diluição em série. Então, eu peguei um medidor, né, micropipeta, tirei 1 ml daqui e coloquei aqui. 1 ml daqui e coloquei aqui. Sempre vou agitar o tubo, uso um agitador. Peguei 1 ml daqui e vou colocando para o próximo tubo e assim sucessivamente. Eu posso fazer também para microtubos. Um microtubo ele tem 1.500 microlitros ou 1,5 ml. Então, eu posso pegar menores quantidades que a gente chama de Eppendorf, mas o nome correto é microtubo. Eppendorf é o nome da marca. Também posso fazer a diluição em série, ao invés de tubos de ensaio, posso usar microtubos também. Beleza? É a mesma forma, ó, 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, 10 a menos 4 e 10 a menos 5. E agora o número mais provável é um método também muito parecido com a diluição em série. Então, ele serve para diluir a partir de um alto volume de inóculo. Ele é normalmente muito utilizado se você quer verificar se o teu leite tem algum coliforme, tem alguma quantidade, né? Lembrem, as vacas, o aparelho digestório dele é muito próximo do úbero. E quando ela faz as fezes, ela pode contaminar o úbero, né, com coliformes. E às vezes isso é um problema, né, quando você não tem uma metodologia de coleta de leite com premissas sanitárias adequadas, você corre o risco de contaminar esse leite. Por isso que você utiliza métodos né, de alta temperatura, alta pressão com relação ao leite para evitar, é um produto extremamente perecível. E você pode, periodicamente, os laticínios, eles fazem esse monitoramento e o método que eles utilizam para quantificar esses organismos nocivos é o número mais provável. Então, a diluição é feita a partir de um alto volume de inóculo, então você usa, agora nesse caso, lá sempre era 10 a menos 1, ou seja, era um pouquinho, uma parte para 9 partes, né? 1 para 10, né? De água. Aqui não, você vai usar os 10 ml de leite, os 10 ml de água. É a primeira porção. A segunda porção é a diluição. Então, você vai pegar agora 1 ml, a partir do volume médio, 1 ml mais 9 ml de água, que dá um volume final de 10. 10 ml, 10 ml, e o terceiro também vai ter. Agora, eu vou pegar 1 ml daqui e vou ter 9 ml de água. Então, eu tenho aqui a concentração 10 a menos 1 e 10 a menos 2 do item C. E aí você vai fazer a contagem, né? Então, nos caldos que você vai utilizar nesse teste, que você usa tubos de ensaio, contagem dos tubos positivos que vão mudar de cor. E faz a estimativa do número de células por ml de bactéria utilizando uma tabela. Agora, nesse caso, não é uma contagem feita de colônias em meio de cultura. Aqui é com base tubos que mudaram de cor ou não mudaram.
Então, o resultado é qualitativo, em que eu transporto esse resultado qualitativo para as tabelas, que a gente chama tabelas de número mais provável, que eu vou explicar. Então, o que acontece? Então, de novo, aquilo que eu falei anteriormente, eu tenho a minha amostra, peguei 10 ml do meu leite, vamos imaginar a condição do leite, pode ser água também. Peguei 10 ml da amostra. Zé, Marcos, Renan, Débora, estão entendendo a diferença do outro método? Do outro método, a gente partia dessa diluição. Aqui não, eu vou pegar 10 ml da amostra pura, de leite, 10 ml de água, né? Eu posso pegar qualquer produto alimentício, colocar, né, diluir ele em água, né, utilizar um método, se ele é sólido, para transportar ele para um estado da matéria líquida. Então, o número mais provável necessita que o estado da matéria seja líquido, assim como a diluição em série. Ok? Então, eu vou pegar agora 1 ml dessa amostra e vou colocar aqui para 9 ml de água. Então, fiz a concentração 10 a menos 1. Então, eu vou pegar 1 ml daqui e diluir para 9 ml de água, ou seja, 9 ml de água mais 1 ml dessa amostra aqui. Ou seja, 100 microlitros, né, da amostra completa para, né, você vai fechar para 100 ml. Né? Então, dessa amostra tem 100 microlitros. Aqui tem 1000 microlitros. Aqui ela é a concentração total. Né? Então, o que você vai fazer? Então, você vai repetir isso aqui, ó, 10 ml 6 vezes. Então, aqui é 10, 10, 10, 10, 10. 10 a menos 1, né, que é essa amostra, eu vou repetir para 6 tubos de ensaio. E aqui, 10 a menos 2, né, 100 microlitros, da minha amostra, eu vou ter 6 vezes. Cada bolinha dessa é um tubo sendo olhado de cima. E aí, eu posso fazer essa bateria para o meio verde brilhante, que ele vai medir todos os coliformes fecais que existem na água ou no leite, os outros, e aqui um meio EC. São 2 meios. O meio EC é um segundo coliforme fecal. Então, ó, verde brilhante, né? E aqui o amarelo, né, é o que a gente utiliza o meio EC. O meio EC é amarelo e o verde, como o nome está falando, verde brilhante. Qual a diferença entre esses meios? Aqui eu coloquei como exemplo para um teste de número mais provável de coliformes fecais na água. A gente sabe, a água, animais defecam na água e durante as estações, né, dentro das estações de tratamento, a água pode estar contaminada. Eu posso testar. As estações de tratamento utilizam, dentre os vários testes que eles utilizam, esse é um deles. Então, você faz, né, toda essa bateria aqui de 6 frascos para o meio verde brilhante, na verdade é 6 mais 6 mais 6, 18 para o verde brilhante, 18 para o meio EC. Né? Entenderam? Então, vou repetir isso aqui tudo para o meio verde brilhante, isso aqui tudo para o EC. Tem alguns métodos que utilizam 3, né, para economizar, né, frascos. Utilizam 4, eu vou mostrar um que o autor utilizou 5 tubos, tá? Então, você vai ter aqui todos esses tubos verdes ou todos esses tubos, esses 3 vezes 6, 18 frascos, tubos, contendo meio EC. Para que serve o meio EC? Esse é o próprio nome está falando. 80% do coliforme fecal. Por exemplo, quando você vai no banheiro e não lava a mão, a sua mão está contaminada e faz o número 2, a sua mão, né, provavelmente, existe uma probabilidade de estar contaminada por coliformes fecais. Os coliformes fecais são, né, eles têm 80% das espécies. Coliforme é uma bactéria entérica que é veiculada pelas fezes e que ela pode causar problemas gastrointestinais se os alimentos estiverem contaminados, como o leite, como a água. Então, o meio EC é para pegar essa principal bactéria, que o principal coliforme fecal que vocês vão encontrar, chama-se Ecterichia coli, por isso que é chamado EC. E os outros 20% são as outras bactérias, os outros coliformes fecais que são detectados pelo teste aqui. Então, dentro de cada frasco, você vai ter esse tubo Durão. Então, o tubo Durão, o fundo é fechado e aqui é aberto. E ele é colocado de cabeça para baixo. Se o tubo de ensaio, a boca para cima, o tubo Durão é ao contrário dele. Para quê?
No momento que eu fizer essas diluições aqui no meio, vamos pensar nesse meio verde brilhante, isso aqui vai encher de ar e ele vai elevar, ele vai subir. Então, o resultado positivo sobre a presença de coliformes fecais nesse frasco azul, isso aqui vai formar gás, é o primeiro resultado, e o segundo é ficar turvo, mudar de cor. Lembra lá do espectrofotômetro, muito concentrado, muda de cor. Ele vai crescer nesse. Vamos pegar agora o meio EC, que ele vai ficar amarelinho. Então, eu tenho aqui 18 frascos de meio EC. Então, quais as formas de verificar os resultados positivos? Esse meio vai ficar turvo, é a primeira. Segundo, é a formação de gás aqui dentro do tubo Duran. Lembrando que a boca do tubo Duran, esse aqui é a boca e aqui é o fundo. E ele é fechado e aqui é aberto. Ele fica para baixo. E aí, se a bactéria crescer, ela forma gás no meio. E aí ele vai subir. Então, ele sobe no resultado positivo, tanto no meio EC quanto no verde brilhante. Bom, dúvidas? Complicado? Fácil? Difícil? Posso perguntar na prova? Posso fazer uma prova oral que vocês vão saber me responder o que é o número mais provável? Não, pode não. Pode não, né? Então, agora, né, vou dar outros exemplos. Então, aqui eu tenho os meus frascos, né? Então, eu posso, as 3 diluições. Então, eu vi dos meus frascos, utilizando 3, né? Os 3 foram positivos. Depois, para a diluição 10 a menos 1, 3 foram positivos. E depois, para a diluição 10 a menos 2, foram 0. Então, aqui, ó, eu tenho um valor de 240, né? De número mais provável. Aqui, número, é assim que se fala, número mais provável por grama ou por ml. Então, meu leite, a minha água, apresenta esse valor aqui, nesse perfil de 240 de número mais provável de micro-organismos, né, da bactéria, nesse caso, do coliforme, por grama ou por ml. E aí ele tem amplitude. Lembra do intervalo de confiança que lá na aula de estatística eu ensinei para vocês lá no Excel? Os limites superiores e inferiores, é a mesma coisa aqui, ó, para 95%. Então, você tem aqui de 42 a 100 é a quantidade, a amplitude provável que vocês têm de células de coliformes dentro da sua amostra. Isso é muito pouco, aí você precisa olhar as tabelas para verificar se o teu leite está dentro da faixa de segurança, ele está abaixo ou ele está acima. Então, aqui nesse caso aqui, ó, ele teve um tubo de 3, ao invés de usar aqui 6, ele usou só esses 3 aqui, ou seja, 9 tubos. E aí você tinha aqui 1 positivo, 0, 0 negativo. E aí você tem a quantidade de número mais provável igual a 3. Ok? Aqui, por exemplo, ó, a diluição, 3 tubos foram positivos, ó, 3, 2, 1, 2, né? Positivo, e aqui apenas 1. Então, eu pego esse perfil 3, 2, 1, eu venho aqui 3, 2, 1, eu tenho aqui o valor do número mais provável, que é igual a 150, igual está aqui. Vamos ver esse segundo exemplo de resultado. As 3 diluições, 3 frascos, ó, 3, 3, aqui ele usou 10 a menos 4 também. Então, aqui, 3, 3, 2. Então, ele pegou isso aqui, né? Aqui na tabela não tem essa outra diluição aqui. Então, ele pegou, ó, mais que, né, 11, se ele tem no último, então tem aqui mais que 1.100, que ele chamou de 11.000, número mais provável de células, né, de coliformes nesse caso. Aqui o resultado 0, está aqui em cima, 0, 0, 0, né? E aqui o resultado 333, que está aqui embaixo. Agora, a questão que o professor quer colocar para vocês. Vocês entenderam como que se faz para olhar a tabela e essa tabela informar o número mais provável? Entenderam isso? Então, eu pego essa primeira diluição e conto o número de frascos positivos. Ah, professor, como que eu sei os frascos positivos? O professor explicou aqui para vocês. O meio de cultura, que é amarelo, ele vai ficar turvo e ele vai formar gás. São as duas formas de observar. O meio que é verde, ele vai ficar meio esbranquiçado.
e vai formar gás, vai ficar tubo, e esse tubo ele vai subir. Literalmente, quando você tem muita bactéria, ele sobe. Pega uma água do esgoto, isso aqui vai lá em cima, além da caatinga que vai ficar, né? Tá bom? Entenderam isso? De novo, vou mostrar aqui um outro exemplo no próximo slide. Ó. Aqui os 10 ml para 5 frascos. Aqui, né? 1 ml, a diluição de 10 a menos 1, 10 a menos 2. Então, eu tenho 5 frascos positivos, 3, né? 1, 2 e 3 positivos, que ficaram puros, e apenas um aqui ficou positivo. Então, 5, 3 e 1 das 3 diluições. Então, vem aqui, ó, 5, 3 e 1, está marcado aqui, ó. O número mais provável, o índice de número mais provável por 100 ml é de 110 NMP, tá bom? E para a gente poder finalizar esse processo, nós temos aqui o procedimento de filtração com membrana. Então, você tem frascos, né, em que você vai ter a membrana, o papel, e esse papel, a membrana, o filtro, você vai adicionar nesse suporte, vai colocar a sua amostra e deixar ou por capilaridade, ou você vai colocar uma pressão negativa no frasco que estiver abaixo, fazendo com que o volume ele aumente a velocidade e passe pelo papel de filtro. Então, a água, né, a amostra da água é filtrada através da membrana, né, de 0,45 milímetros. Você coleta essa membrana, remove dessa membrana que contém, né, e deposita essa membrana desse aparato sobre um meio de cultura. E aí a quantidade, após 24 horas, a quantidade de células aqui, né, seriam, se você usar um meio paracoliforme, como um meio sólido de EC, no anterior eu falei de um meio líquido para EC, né, Escherichia-coli. Aqui um meio sólido, e aí você quantifica a quantidade típica, né, de colônias de coliformes. Então, aqui seria uma visualização, essas colônias, o filtro, né, que você observa, e aqui os microporos, né, da superfície da membrana, onde as bactérias vão ficar retidas e, consequentemente, vão se multiplicar quando você coloca esse pedaço de papel na superfície do meio. Então, aqui é o aparato, né, o papel que você compra, você põe sobre essa bridaria e bota as suspensões que você deseja filtrar da sua amostra. Colocou essas suspensões, retira o papel, né, coloca o papel sobre o meio de cultura, né, e depois deixa incubar, e aí você vai observar os crescimentos, né. Se for uma colônia cotonosa, significa que é um fungo. Se for uma colônia mais translúcida, se tiver uma colônia mais molhada, aquosa, né, é a aparência de uma colônia bacteriana ou leveduriforme, né? Lembrando que levedura é um fungo. É um fungo que, às vezes, as pessoas confundem com bactérias, por causa da sua aparência, né, em meio de cultivo. Agora vamos mudar um pouquinho até aqui. Então, vocês entenderam, pessoal? Então, esse é o sexto e o último método de quantificação do crescimento, né, de micro-organismos e, como a aula é sobre bactéria, ou, né, bactérias também utilizam esses diferentes métodos. E agora vamos falar sobre formas de você manipular essa bactéria. Primeiro, existe um método de inoculação no meio de cultura, né, na placa, em que você pega essa amostra. Lembra da diluição em série que eu falei para vocês? Que você pega lá 100 microlitros, você coloca primeiro uma placa vazia, estéril, coloca a sua amostra, deposita, e depois você pega o meio de cultura e deposita sobre a superfície dessa sua amostra. Ou seja, meio que ela vai ficar soterrada, né? O meio de cultura vai ficar na superfície. Ah, mas professor, o meio de cultura é muito quente, ele vai matar a bactéria. Não, você vai deixar o meio esfriar até o momento que você consegue tocar no frasco da Erlenmeyer, e aí você vai usar um método de profundidade. Olha a diluição em série que eu coloquei aqui para provocar um gatilho na memória de vocês. Então, põe a amostra, depois eu ponho o meio, tá? O meio de cultura aqui, e depois as colônias vão crescer nessa placa. O segundo método é o método de espalhamento em superfície. Se primeiro você colocava a amostra e
depois o meio. Nesse caso, você pega o meio, quando ele não está, ele já resfriou, né? Ele ainda está numa transição entre solidificar e está líquido. É claro que a gente deseja que ele esteja líquido, eu consiga suportar, é o momento exato. No momento que eu seguro esse frasco aqui e eu consigo suportar esse meio, é o momento que eu devo ver. Então, eu coloco na placa e depois eu deposito. Lembra dos 100 microlitros que eu falei da diluição em série? Eu venho aqui e deposito na superfície e aí eu utilizo a alça de Dragauskas para poder espalhar. Eu posso fazer esse mesmo procedimento para diluição em série e aqui eu tenho os diferentes tipos de alças de Dragauskas. Tem de vidro, de plástico que você só usa uma vez, que ela é descartável, ou de metal, daí vocês, ambas, né, de vidro e de metal, vocês podem reutilizá-las, né, flambando sempre em álcool e na chama do fogo. Os dois métodos que eu falei para vocês estão aqui. Então, com a alça de Dragauskas, eu ponho o primeiro meio, depois eu ponho a minha amostra e eu vou espalhar a minha amostra na superfície e as colônias em 24 ou 48 horas vão se multiplicar. E o método B aqui, né, que é a profundidade, eu coloco primeiro a minha amostra, despejo o meu meio de cultura homogêneo na superfície e depois, né, fecho tudo isso feito sempre em câmara de fluxo e as colônias vão crescer também sem nenhum padrão de crescimento. E por falar em padrão de crescimento, agora vamos falar de casos que a gente chama casos em que você multiplica a colônia, né, ou repica a colônia, em que vocês vão ter padrões, vão ter a conformação de um desenho durante o crescimento. E esses padrões, agora, se lá você usava a alça de Dragauskas, agora você utiliza a alça de platina. A alça de platina, no topo dela, ela tem uma bolinha e você tem um cabo da onde você segura. E aqui nós temos diferentes tipos de estriamentos que vocês podem utilizar, né, de riscagem, que vão ter conformações, vão ter desenhos, configurações nos seus meios de cultura. Então, você pode riscar sempre, coleta a amostra no local e transfere para um meio, um lado, depois para o outro. Ou você risca aqui, sem encostar, né? Então, são diferentes padrões. Aqui um processo de zigue-zague, que é bastante popular. Coleto a amostra em um momento e venho sempre espalhando por toda a superfície do meio. Então, esse aqui, por exemplo, é um meio que eu chamo de zigue-zague, tá? E aqui, esses daqui eu quase nunca utilizo, mas o que eu mais utilizo para multiplicar inóculo para bactérias seria esse, utilizando a alça de platina. O segundo, né, aqui o que a gente chama de espinho de peixe, eu chamo, né, de espinho de peixe, você vem, risca no meio, pode ir voltar no meio, e depois você vem aqui espalhando a sua amostra na superfície. Aqui são diferentes etapas. Risca primeiro no meio, você só coleta uma única vez, e depois você espalha por toda a superfície, tá? Então, aqui é o que a gente chama, essa ilustração, né, que eu chamo de espinha de peixe, e o zigue-zague é o quê? É sem essa linha central aqui. É só você vir aqui, eu chamo de zigue-zague, né? Mas você pode chamar, os alunos sempre dão apelidos, então para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, reparem que agora, tanto no zigue-zague quanto na espinha de peixe, você tem um padrão, você tem um desenho, tem uma conformação. Então, aqui vai ficar, aqui seria um outro tipo, um terceiro, mais popular modelo de rastreamento, né, ou riscagem bacteriana. Então, você vai coletar sua amostra de uma suspensão, da diluição, de qualquer fonte que você tenha, e vai riscar aqui e voltar dentro desse ponto. Então, em A, eu tenho uma alta concentração da minha amostra, que é quase como essa ilustração. Se você olhar em 3 dimensões, os esporos estão muito próximos. E esses bacilos, pode ser que existam diferentes espécies de bactérias misturadas aqui nessa concentração. Então, eu vou diluir, né? Eu não fiz a diluição lá na diluição em série, aqui eu vou diluir no meio, usando o método de rastreamento. Então, é o que a gente chama de quadrado. Quadrado que é quase um quadrado, ele se forma, né? Então, você vem aqui e risca. Então, eu peguei os esporos que estavam nessa região e espalhei para essa região. Eu peguei os esporos que estavam nessa região e risquei aqui, ó, e diluí. E depois eu peguei aqui, ó, os esporos e diluí.
No momento que eu diluir, ó, veja, as colônias isoladas, essa região, todo esse trabalho é feito, né? Isso aqui, essa ilustração seria essa região aqui, onde eles estão todos condensados, então talvez eu tenha contaminações. E aqui eu tenho, se eu tiver uma colônia isolada, é o que a gente chama de uma cultura monospórica. Isso pode ser feito tanto para fungo quanto para bactérias. Suspensões de células de fungos e bactérias, vocês podem utilizar esse método do tipo quadrado. E aí, essas colônias eu vou repicar e o fruto dessa colônia, eu vou encostar só nessa colônia e usar, né, a espinha de peixe ou zigue-zague, né? Eu vou ter uma cultura que a gente chama monoespórica, né? Isso aqui é oriundo de um único esporo, fruto do processo de diluição do método de esfriamento, descagem bacteriana, utilizando o método, né, quadrado, eu chamo de quadrado com um apelido, tá? Beleza? E agora a gente vai passar a penúltima parte da aula de hoje, que é sobre sorologia e teste ELISA, né? É um método para detecção de bactérias, que tem muito a ver com o coronavírus. Ele também serve para detectar aqueles métodos que você vê de bolso, que você vê na hora se você tem o Covid ou não. Então, o método serve tanto para bactérias, quanto para fungos, quanto para vírus, né? Então, é o que a gente chama um tipo de método sorológico. O método de sorologia ele envolve o uso de antígeno e anticorpo. Então, os testes sorológicos, né, eles são imunoenzimáticos, baseados nessa reação antígeno-anticorpo que eu acabei de falar. Então, o ELISA é um tipo de teste sorológico, existem vários, eu vou mostrar mais à frente. Ele vai produzir cor com a adição de uma enzima e de uma substância cromógena. O que é uma substância cromógena? É um corante que vai se ligar, né, num cromatóforo e vai mostrar, quando tiver a interação antígeno-anticorpo, você vai ter um resultado, uma reação positiva. Ah, professor, eu não sei o que é antígeno. Antígeno seria a partícula do coronavírus, né? Seria a célula bacteriana de uma planta, de um fungo. E aí eu detecto se essa planta ou se esse animal ele contém alguma, né, utilizando o teste ELISA, se ele contém ou não se ele está infectado ou não por esse organismo, tá? Então, o teste sorológico ele pode detectar o anticorpo, que é o IgG. Então, algumas doenças vocês produzem anticorpos, né, indiretamente, ou você pode verificar a presença do antígeno, que é uma outra, um outro olhar, né, com relação ao teste ELISA. Então, as principais enzimas que são utilizadas para verificar esses resultados, as reações positivas a essas enzimas, que eu falei aqui no teste ELISA, a mais famosa é a fosfatase alcalina, mas a peroxidase também é utilizada nesse teste. O soro sanguíneo, né, para detecção de anticorpos, né, ele serve para detecção de parasitos, de fungos, de bactérias e vírus, que eu falei para vocês. Esses representam o que eu falei dos antígenos. Então, eu pego o sangue, eu pego um fluido de uma planta e eu posso detectar se existe ou não a presença de um fungo, de uma bactéria, de um vírus. Claro que eu só vou conseguir detectar se eu previamente tiver no meu laboratório o anticorpo. Não é uma reação antígeno-anticorpo? Então, qualquer amostra, animal ou vegetal, né? No caso animal, vou usar um plasma sanguíneo, tirar a parte sanguínea, e numa planta, eu vou usar um macerado de um tecido. Então, se nesse tecido da minha planta, ela vai ter o quê? Um antígeno. Então, se ela tiver as xantomonas, então no meu laboratório eu tenho que ter um anticorpo para identificar xantomonas. Então, eu quero saber se tem Houston. Eu preciso ter um anticorpo para fazer o confronto com a amostra. Se essa amostra tiver o antígeno, tiver xantomonas, tiver Houston, tiver Xylella, eu vou conseguir pelo teste ELISA quantificar. Tá? Então, anticorpo. Então, professor, eu tenho que sempre ter um anticorpo para cada espécie de bactéria, de fungo, de vírus? Sim. Para realizar, para aplicar o teste ELISA, sim. Então, você recebe uma amostra de uma planta e nessa mesma amostra você pode detectar se nessa amostra contém a bactéria A, B, C, D, como? Confrontando
se tiver um antígeno na sua amostra, confrontando com esses anticorpos que você vai ter no seu laboratório. Então, a presença do anticorpo vai indicar que o hospedeiro entrou em contato com o agente, né? Então, ele vai produzir o IgG. Toda vez que você entra em contato com bactérias, fungos, o seu sistema imunológico, isso só acontece para animais, né? Plantas, isso não acontece. Animais produzem anticorpos, que são células de defesa, que ficam, em alguns casos, elas duram de uma maneira perpétua, quando você não tem muita variabilidade do patógeno. E no caso do coronavírus, né? A gente vai ter, se existir variabilidade, ampliar a variabilidade do coronavírus, essa vacinação ela serve para uma determinada cepa. E se essa cepa se modificar geneticamente, eu preciso ter um outro tipo, né? Eu preciso estimular o meu sistema imunológico para combater. Isso explica do porquê que o vírus da gripe, né, que a gente toma uma vacina, mas por que a gente continua, depois de um certo tempo, pegando ainda o vírus, por causa da variabilidade genética que existe desse patógeno. Ah, professor, então eu tomei lá, quando era criança, uma vacina para paralisia, poliomielite, né? Paralisia infantil. E então isso me protegeu, sarampo. Então, alguns patógenos, existe uma estabilidade maior, né, do conjunto genético do que outros, né? Que você tem uma variabilidade e logo esses sistemas em que você vai estimular a produção de anticorpos no seu sistema imunológico, eles são funcionais para algumas doenças, para patógenos pouco variáveis, e quando são muito variáveis, isso vai ser difícil de ter por um período maior a proteção. E por fim, então você tem duas situações, né? Uma em que o hospedeiro entrou em contato, né? Um animal entrou em contato com o antígeno e ele desenvolveu o IgG, desenvolveu o anticorpo. Ou se você tiver dentro do seu corpo a presença direta, né, das células, da bactéria, do fungo, né, do vírus, você vai detectar a presença, que é o objetivo do teste ELISA, principalmente identificar se você tem ou não a presença do anticorpo. Então, as principais técnicas sorológicas, que é a ênfase da aula de hoje, é o ELISA. O ELISA quer dizer Enzyme Linked Immunosorbent Assay, né? Ensaio de imunoabsorvância da ligação com a enzima, né? O anticorpo é uma enzima, um antígeno, ele vai ter enzimas, vai ter proteínas que vão se conectar. Outros testes são os imunostrip, que eu vou mostrar para vocês. Tissue blot eu não vou mostrar, mas para vocês poderem observar. O dot blot é um outro teste. A preciptina em tubos, a micropeptina, né, que eu não vou mostrar, e a difusão dupla em gel. Então, minha ênfase maior vai ser o ELISA e o Immunostrips. Vocês vão ver que parece com um teste de gravidez que é aplicado para a planta, envolvendo interação antígeno-anticorpo, que é mais fácil de vocês observarem. Então, eu tenho uma amostra de plantas. Quando eu vou empregar para cada um desses testes sorológicos, eu preciso, aqui no caso, isso aqui é um sintoma de curtobactéria do feijão. Então, para essa bactéria, eu vou pegar ela, nessa folha tem antígenos, concordam comigo? Os antígenos são as células, né, e as proteínas que ficam recobrindo a cápsula dessa bactéria que afeta feijão. E aí eu vou pegar isso, vou purificar essa partícula, ou é de um vírus, né, ou dessas células bacterianas, e vou injetar esses antígenos num coelho, vou injetar num cavalo, e depois de 3 meses, ele vai ativar o sistema imunológico desse coelho, desse cavalo, e ele vai começar a produzir os IgGs, os anticorpos, dentro, né, tem vários tipos de anticorpos dentro da corrente sanguínea desse animal. E aí o que vai acontecer, né? Ele vai começar, eu vou retirar o sangue desses animais, os glóbulos vermelhos, vou fazer uma centrifugação, e aí o que fica, os glóbulos vermelhos ficam embaixo, e a parte de cima, que é a parte líquida, que é o local, o soro, é o local onde eu vou encontrar os anticorpos. E esses anticorpos, para essa bactéria, o curtobacterium, ele vai ser específico só para identificar curtobactéria. Então, toda vez que chegar a amostra de feijão, ele vai reconhecer se essa amostra de feijão tiver o antígeno que originou esse anticorpo.
Ah, então eu vou ter que fazer isso de novo para outras espécies de Champiomonas da soja, né? Para Pseudomonas, né? Das culturas. Sempre vai ter que fazer uma coleção para cada patógeno, coleção de anticorpos, né? Lembrando que essas técnicas sorológicas são interações entre dois tipos de proteínas que são denominadas de antígenos e anticorpos. Voltou. Pode falar. Oi, falou alguma coisa? Alô? Alguém falou alguma coisa? Doutor, ou alguém falou? Vamos lá. O ELISA ele surgiu, né, foi recente, né, em 1971, por Peter Pillman e Eva Engava, na Universidade de Estocolmo, na Suécia, em que elas demonstraram uma medida de quantificação do anticorpo, do IgG, no soro do coelho, né, que é a parte líquida do sangue, utilizando, aqui no caso, né, a enzima fosfatase alcalina como marcador para observação da presença desse anticorpo. Então, antes do surgimento de 1971, ou seja, eu nasci em 75, né? Pouco antes de eu nascer, os testes que eram feitos, né, antes do ELISA, eram baseados em técnicas de imunoensaio com marcadores radioativos, ou seja, existiam muito risco de contaminação pelo uso dessa técnica. Então, foi um grande achado, né, a criação desse método ELISA, né, baseado em interação antígeno-anticorpo. Então, essa ELISA é uma técnica que vai analisar essas amostras de proteínas imobilizadas, né, no tubo que eu vou mostrar para vocês, em microplacas, utilizando anticorpos específicos e enzimas com marcadores. Então, aqui é um protocolo para a realização do teste ELISA. Você vai pegar uma placa de ELISA, vai colocar 100 microlitros do anticorpo. Isso aqui, você pode colocar o anticorpo primeiro ou o antígeno, né, primeiro, vou falar depois das diferenças. E aí você vai colocar esse anticorpo diluído na concentração de 1:1000 em um tampão com carbonato ou bicarbonato a 0,05 molar, pH 9,6. Colocou na placa e deixa incubar dentro de uma condição de 4 graus Celsius de refrigeração por 16 a 20 horas. Depois disso, você vai pegar, né, um pente, uma micropipeta de multicanal, ou até mesmo com um único bico, e vai colocar no sistema de vácuo e aspirar as cavidades, essa suspensão que estava presente dentro do tubo, e vai fazer a lavagem com tampão PBST. E vai repetir isso 2 vezes em intervalos de 1 minuto, uma lavagem. Então, esse aqui é para fixar, lavar, né, você vai sugar o pocinho, né, deixa eu ver se tem aqui tá mais para frente, tem a placa, né, a placa que eu vou mostrar para vocês de ELISA. Depois vai colocar o soro, né, o antígeno, né, sobre o anticorpo. Então, você fixou o anticorpo, lavou, agora vai colocar o antígeno, né, o soro teste, né, para a cavidade de ligação. E além dos controles positivos. O controle positivo aí agora tem a ver com a aula de estatística básica. É aquele resultado que vai dar positivo da presença do organismo. O negativo é a água, né, sem a presença de nada. E vai deixar incubar por 37 graus Celsius, numa estufinha, por 2 horas. Lavar a placa, como descrito em 2, né, com PBS, o tampão PBS. Depois vai cobrir a placa e incubar a placa por 10 minutos e vai bloquear essa reação colocando 100 microlitros de H2SO4 sulfúrico em todas as cavidades, né, em todas essas cavidades. E vai proceder a essa leitura. E aí vai preparar uma solução, né, com um tampão nessa concentração, no momento de uso, e misturar com 100 microlitros nas cavidades para controle do substrato. Pois, por fim, adiciona o conjugado, né, anti-HBS, com HRP, por cavidade, diluindo o tampão apropriado na concentração de 1:500. Incubar, deixar essa placa incubar por 37 graus Celsius por 2 horas, lavar, né, também usando o tampão PBS, e depois leva a placa para ser analisada. Na verdade, é daqui para cá, né? O professor explicou a ordem incorreta, né?
Então, é aqui no 6 que vai levar a placa para haver uma leitura dentro do espectro fotônico. E aí, desses anticorpos que vocês vão utilizar no método ELISA, ele pode ser de dois tipos. Um anticorpo que é policlonal ou anticorpo monoclonal. O policlonal ele tem vários epitopos, né? Então, são como se fossem a interação entre proteínas, ele segue uma interação, é como se fosse um esquema que a gente chama de chave fechadura. Então, o policlonal ele vai pegar vários segredos. Aqui, ó, isso aqui é uma representação do anticorpo policlonal, onde cada anticorpo IgG é produzido por um único clone de células B, né, que são células, né, de defesa, somente em um sistema animal que vai produzir esse anticorpo. Então, eles são mais específicos, né, e eles reconhecem mais de um epitopo, e ele é usado para a detecção de espécies de bactérias. Então, aqui é, né, uma representação, né, aqui é triangular, aqui é esférico, isso aqui é o epitopo que a gente chama, e esse aqui é o antígeno, né, da bactéria. Então, diferentes anticorpos podem reconhecer essa superfície. Então, o reconhecimento do anticorpo com o antígeno, ele se dá através desses epitopos. E quando esse anticorpo é policlonal, seria essa representação gráfica em A. Então, o azul, o verde, o amarelo. E quando eu falo de um anticorpo monoclonal, ele só reconhece um único epitopo. Seria essa porção amarela. Por exemplo, se tivesse isso aqui fosse monoclonal, ele só ia poder reconhecer essa configuração aqui verde e quadrangular, tá? As vantagens de ser, né, o que serve, né, quando que utiliza um anticorpo monoclonal e policlonal? Antes de falar sobre isso, lembre-se, né, se o anticorpo, né, ou o antissoro policlonal, ele é utilizado para reconhecimento de espécies, o monoclonal ele tem uma especialização maior, ele é mais sensível para ir além de espécies, que são o que a gente chama de isolados, estípios, variações que existem entre os organismos. Então, essas seriam as principais diferenças com relação a usar o anticorpo monoclonal ou policlonal. Lembrando que o anticorpo eu preciso ter para cada vírus, para cada bactéria, né, espécie de bactérias. Se eu trabalho no laboratório de plantas, eu tenho que ter uma coleção de anticorpos que podem ser monoclonal ou policlonal para identificar as espécies de bactérias ou as estirpes das bactérias, no nosso caso. As vantagens e desvantagens de um anticorpo monoclonal. Né? As vantagens são, né, que ele é constante e a fonte ela é renovável, né, para esse anticorpo. Os lotes, eles têm consistência com relação aos resultados. Existe muito pouca reação cruzada em relação aos anticorpos policlonais, nesse caso. A outra vantagem do anticorpo monoclonal, né, é a garantia de homogeneidade e reprodutibilidade desses resultados. Então, eles sempre vão dar os mesmos resultados, não vão dar resultados contraditórios. E a quinta, né, vantagem com relação aos anticorpos monoclonais são que eles são específicos e são extremamente eficientes para antígenos que são misturados com outras moléculas, com outras populações de micro-organismos. Consegue separar o joio do trigo. E com relação à desvantagem, né, dos anticorpos monoclonais é que eles podem ser específicos demais, detectando uma variação cruzada de espécies de patógenos. Quando você tem espécies diferentes, variações dentro da espécie, ele pode detectar e causar confusões com relação aos resultados positivos e negativos. E uma outra desvantagem, né, dos anticorpos monoclonais é que ele detecta apenas um único epitopo, né, então uma única proteína do antígeno. E com relação aos anticorpos policlonais, né, então eles têm a desvantagem que eles são, né, a vantagem, né, do policlonal, que ele é barato, elevada afinidade, conhece vários epitopos, geralmente fornece detecções mais robustas, são preferidos para a detecção de proteínas desnaturadas, proteínas que foram desintegradas com calor, por exemplo,
quebradas, né? E ele tem elevada tolerância a diferentes antígenos. E a desvantagem é que ele é propenso a ter uma variabilidade muito grande do lote com relação a esses epitopos, ou seja, você reconhecer um isolado, reconhecer a presença quando não existe, e produzem elevadas quantidades de anticorpos, e são específicos, o que resulta nos erros de detecção. E a outra desvantagem dos anticorpos policlonais é que eles detectam múltiplos epitopos e produzem uma reatividade cruzada nas suas amostras. Tá? Aqui eu esqueci de apagar, tá? Ignore. Então, esse é o kit que a gente compra em lojas especializadas de ELISA. Essa aqui é a placa de ELISA. Você pode utilizar, lembra do cromóforo? O que faz eu observar os resultados positivos é o cromóforo, que é o corante, e as enzimas, que pode ser a peroxidase ou a fosfatase alcalina. Então, aqui, o corante azul, o corante amarelo para os resultados positivos. Então, essa mudança de cor ocorre, né, que é desse resultado positivo, ela ocorre pela catálise. Lembrem que eu falei para vocês na última aula sobre o metabolismo microbiano. Catálise é quebra da enzima provocada pela peroxidase ou pela fosfatase. E essa intensidade da cor, olha essa aqui, muito azul e aqui um pouquinho mais claro. A intensidade da cor ela é identificada por colorimetricamente, sendo proporcional à concentração do anticorpo. Ou seja, aqui eu tenho, né, maior quantidade de anticorpo, aqui menor quantidade de anticorpo. Então, o ELISA ele é preciso, ele é simples, tem baixo custo, né, é muito mais barato que o PCR, que é a próxima técnica que nós iremos estudar. E os anticorpos adicionados à placa são fixados ou não à placa versus o extrato da planta. Então, o primeiro tipo de teste ELISA agora, né, nós temos o ELISA direto, onde primeiro eu coloco o anticorpo, que a gente chama de anticorpo primário, em seguida eu coloco o antígeno, que seria a minha bactéria, a minha amostra que eu recebi no laboratório, que eu não sei se essa amostra contém ou não o coronavírus, e depois eu coloco o anticorpo marcado com o indicador, e sobre essa amostra, uma quarta porção é colocar a fosfatase alcalina. Se houver a ligação, né, a gente chama de um sanduíche de anticorpos. O antígeno, ele fica aqui ao fundo da placa, e o ELISA direto, o antígeno, ele fica entre meio a 2 anticorpos. Então, por aí, vocês já podem identificar o que é o ELISA indireto. Então, ao invés de você colocar o anticorpo, você fixa o antígeno, né, no fundo da placa, põe o anticorpo, e depois põe um anticorpo conjugado com um marcador do cromatóforo ou a enzima, né, um marcador para a fosfatase alcalina. Se houver ligação entre o antígeno, se na minha amostra tiver o meu antígeno, no momento que eu adicionar, né, um quarto passo aqui, colocar a fosfatase alcalina, você vai ter aquela coloração ou amarela ou azulada no meu teste. Então, aqui o ELISA direto, primeiro o que eu ponho? O anticorpo. Então, ele fica forrado, eu fixo a minha amostra. Depois que eu fixo, eu coloco o meu antígeno. O antígeno se liga, se a minha amostra tiver o antígeno, vai se ligar. Depois eu coloco o anticorpo ligado com uma enzima, né? É o terceiro anticorpo. Depois eu despejo a fosfatase alcalina e aí, nas reações que ocorreram, né, desse sanduíche de antígeno, 2 anticorpos, ele vai mudar de cor nos resultados positivos. E quanto maior a concentração de ligação, mais intenso vai ser essa cor no meu ELISA direto. Então, ELISA direto, marquem ali. Primeiro, eu coloco o anticorpo. E no ELISA indireto, primeiro, eu boto o quê? O antígeno. Então, eu vou fixar ele no fundo da placa, ligo ele com o anticorpo, né? O anticorpo primário, e depois o anticorpo secundário marcado com uma enzima, né? E esse marcador dessa enzima, no momento que eu despejo esses quadradinhos que eles representariam a fosfatase alcalina, ele vai mudar de cor, ele vai ficar aqui com essa coloração azulada, e quanto mais intenso, mais concentrado é a presença de antígeno na minha amostra, tá? Então, aqui outras variações dos testes ELISA, o ELISA direto, né? Aqui,
o anticorpo, aqui é um pouquinho diferente, né? O anticorpo, o antígeno, o anticorpo, né? Aqui você tem o anticorpo, o substrato, né? O anticorpo conjugado. Então, só usou 2 anticorpos nesse modelo. O ELISA indireto, você tem o anticorpo secundário, o anticorpo primário e o antígeno. Aqui, né, o que eu representei agora há pouco, né, é o ELISA, o sanduíche, né, que é o antígeno, e aqui 2 anticorpos, e aqui, sempre por fim, né, você coloca um anticorpo marcado com um marcador para a enzima, né, fosfatase alcalina. E aqui o ELISA competitivo, onde você tem, né, um inibidor do antígeno, né, e aqui o substrato de alguns antígenos, quando você tem mistura, e coloca aqui para detectar exclusivamente, né, o antígeno, uma espécie X. Se tiver outras espécies, eles inibem, e aqui vai somente detectar, né, uma espécie direcionada. E sempre, né, o último anticorpo, ele tem, né, um marcador para a fosfatase alcalina, e sempre, por último, se despeja, isso aqui, se despeja a fosfatase para mostrar, se houve ligação antígeno-anticorpo, mostrar o resultado positivo. Então, visualmente, ele é detectado, essas concentrações pelo espectro fotônico. Aqui, ele é muito eficiente para vários vírus de RNA, como TMV, CMV, PYV, e para calibração em anticorpos de qualidade também pode ser quantitativo, né? O teste ELISA. E para a gente poder finalizar, é quase como se fosse... Eu tentei achar um imunostrip para a bactéria, mas não achei. Esse aqui é uma folha de uma planta que eu posso, no campo, descobrir se ela tem ou não a presença de um determinado vírus. Esse aqui é para o vírus do Cucumber mosaic varius, do CMV, e aqui o tosfovírus. Então, você também é baseado nessa interação antígeno-anticorpo, o imunostrip, que é uma variação, é o segundo teste sorológico que eu vou falar hoje, o segundo e o último. E ele tem rápida, precisa e fácil de ser detectado. Então, como você faz? Você pega a folha, põe nesse frasco, e aí você macera a folha junto com o tampão, né? E aí bota essa tira de papel. E aí, aqui, no caso aqui, é de Champomona campestre, se não me engano. E aí, quando aparecem essas 2 tiras, que ela absorveu o antígeno, né? Quando aparecem essas 2 tiras, mostra que essa folha continha a bactéria. Nesse caso aqui, se ficar as 2 tiras vermelhas, é o tosfovírus. Se ficar uma tira só, o resultado é negativo, né? Então, utiliza no campo e sem nenhum equipamento necessário, é relativamente caro, né? E eu não lembro, eu esqueci agora, mas eu já vi um valor, parece que é R$1.000 uma amostra, não me lembro. Eu tenho que pesquisar. Mas acho que quando você compra grande quantidade de kits, né, de amostra, talvez isso fique mais barato. Mas eu sempre tive essa ideia de que esses testes são muito caros, né? Então é uma questão de ver o quanto que isso é importante, esse teste de diagnóstico. A detecção do TSWV, que é uma espécie de vírus, né, transmitido por TRIPS, plantas transgênicas, elas podem ser detectadas por imunostrip. Eu quero saber se a planta é transgênica ou não. Eu posso utilizar esse teste sorológico para detecção. Então, existe um kit da Agdia utilizado para detecção, né, fosfoviroses, espécies de vários vírus, né, que são muito comuns envolvendo essa interação de antígeno-anticorpo. Então, aqui, os exemplos, né, aqui o resultado positivo, quando aparecem as 2 barras, resultado negativo só a parte de cima, e aqui o resultado inválido, quando aparece a parte de baixo, tá? Ou em branco, né? Então, são os resultados que não são positivos. Se você coloca essa tira de papel nesse saquinho plástico, isso é o que a gente chama de imunostrip, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre, eu vou deixar um tempo mais específico para que vocês não confundam, né? Se esse método de diagnose é tão importante para as bactérias, eles envolvem... Vocês estão vendo? Agora estamos vendo uma lista aqui. Tá bom. Deixa eu